Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um programa Palavras do Bem. E hoje Palavras do Bem convida, o quadro que a gente sempre traz algum entrevistado para debater algum tema pertinente da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui com o Frederico Menezes de Oliveira, ou simplesmente como nós conhecemos, o Fred. Fred é expositor espírita, já tem 14 obras publicadas e é vinculado à Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Cabo de Santo Agostinho, cidade natal do nosso convidado. Profissionalmente, Fred é publicitário, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Fred, muito obrigado por você estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite para que a gente possa conversar. E de início, eu já vou adentrar o tema da nossa conversa, né? Eu escutava uma frase de um radialista, humorista, que ele dizia o seguinte: eu nunca morri e nem tenho inveja de quem morre, né? E quando a gente está na doutrina espírita, a gente começa a prestar atenção em tudo. E aí ele falando uma vez essa frase, eu disse, não, ele não pode ter razão de acordo com a doutrina espírita, né? E nesse tema de morte, Fred, como nós espíritas que somos, que falamos do mundo espiritual, temos contato com os amigos espirituais, nós ainda levamos a morte como um tabu tão grande e ainda temos tanto medo da morte. Ao que você acha que se deve esse medo da morte? Bom, antes de mais nada, um prazer estar participando com você aqui no programa. Olha, a questão da morte faz parte de uma série de fatores. O primeiro que caracteriza o atraso espiritual do nosso planeta, da nossa humanidade. Como consequência disso aí, ou na verdade como fonte originária disso aí, está a cultura, né? O apego demasiado à matéria, o conceito que as pessoas fazem da morte, o apego exagerado às sensações físicas e, consequentemente, a ausência de espiritualização. Quando você pega também uma cultura que foi estabelecida, desde pequeno você cresce associando a morte ao cadáver, não é? À cessação da vida, e tudo isso forma um caldo de cultura que faz com que a gente cresça associando que a morte é a destruição, é o nada, é o desaparecimento da individualidade. E, consequentemente, vida ou viver seria a experiência na carne. A doutrina espírita ela veio desmistificar esse conceito e veio mostrar que, na verdade, nós somos uma essência espiritual, uma consciência espiritual, tendo uma experiência transitória na matéria. E, na verdade, nós não somos a matéria, e sim o espírito imortal. Que vem esse fato sendo comprovado tanto pela história da própria humanidade, e você pega todos os povos da antiguidade, você tem o contato do mundo espiritual conosco. E a doutrina espírita abriu horizontes vastíssimos para ver que o cientista pode averiguar, o filósofo pode refletir melhor em cima dos fatos, e as conquistas da inteligência na atualidade proporcionam você compreender melhor as leis da natureza. Então, o medo da morte tem muito a ver com todos esses fatores que nós citamos anteriormente. No entanto, um fator que ele é também predominante é o drama de consciência. Porque a consciência é onde está inscrita a lei de Deus, e como a maioria de nós aqui no planeta tem alguma consciência de que nós não fomos ou somos aquilo que poderíamos e deveríamos ser, nós tememos a morte. Só o justo ou aquela pessoa com a consciência mais tranquila encara a possibilidade do desencarne, do desenlace físico com a serenidade imprescindível. Você falou, eu lembro assim, já li sobre algumas religiões ou seitas, enfim, principalmente orientais, que eles comemoram, né, a passagem da morte. Essas pessoas, esses espíritos que comemoram a morte como um fato bom, quer dizer que eles são espíritos mais evoluídos do que nós, que a gente chora, que a gente esperneia quando uma pessoa querida morre? Não necessariamente. Na questão do Oriente, você tem uma cultura estabelecida, né? E as pessoas têm a tendência de, aculturadas, absorver aquele processo que vem de séculos e até milênios. Necessariamente não quer dizer que todas as pessoas no Oriente que cultuam, por exemplo, com alegria a partida de um ente querido, isso não quer dizer que sejam criaturas mais espiritualizadas. Quer dizer que na sua cultura aquilo é um fato.
Obviamente que se há uma cultura, uma civilização e um país onde a morte é encarada efetivamente dessa maneira, a possibilidade da criatura ser mais espiritualizada é maior. Você tem um gênero de vida diferente do Ocidente, onde predomina ainda a sociedade consumista, uma sociedade voltada para os valores transitórios, para a posse, para o ter. Já quando você chega na Índia, você verifica que você tem ali, além da pobreza natural ainda socioeconômica daquele país, você tem um conceito estabelecido de espiritualidade. Mas observe, apesar de a Índia ser voltada para a reencarnação, de ter uma visão de cremação, de se desapegar da matéria, do corpo físico, mas você vê que isso não implica essencialmente dizer que nós temos pessoas ali efetivamente moralizadas ou suficientemente espiritualizadas. Da mesma maneira como a nossa religiosidade nas doutrinas tradicionais é muito mais uma convenção do que uma profundidade de vida, também havemos de convir que em bilhões de pessoas no Oriente, que vivenciam desde o seu nascimento uma cultura de desapego à vida material, você pode ter ali também uma superficialidade, porque para eles é um conceito muito natural, apreendido durante milênios. Então, na verdade, o importante é na essência, como cada um absorve a proposta apresentada pela sua cultura espiritual, se ela é apenas uma convenção social ou se ela é efetivamente uma vivência, um estímulo interior, uma forma de pensar, de sentir e de viver. Mas é indiscutível que a sociedade oriental ela está mais próxima do conceito que a doutrina espírita vai apresentando para a humanidade. Nós sabemos com que aprendemos com a doutrina, Fred, sobre a justiça de Deus e que tudo ocorre com a permissão dele. Mas a gente ainda, como o nosso apego, que você bem frisou aí, a gente ainda não se acostuma ainda com as mortes prematuras. A gente já não se acostuma com a morte. Aquela pessoa que morre com 100 anos, a gente ainda, né? Mas e com as mortes prematuras e principalmente as mortes violentas? Como a doutrina espírita pode explicar ou falar a um ente querido que perde um seu familiar com uma morte prematura e ou violenta? A colocação prematura, ao nosso ver, ela não é adequada. Nós chamamos prematura porque um jovem de 20 anos, alguém com 30 anos, 40, para uma sociedade que vive até os 80, 85 anos facilmente, seria visto por nós como prematuro. Mas isso é o ângulo de visão materialista. O Espiritismo veio mostrar que, com exceção do suicídio, direto ou indireto, a pessoa que se mata com um revólver ou se atira na frente de um carro, ou a criatura que se mata levando uma vida dissoluta, desequilibrada, promíscua, retirando esse aspecto do suicídio, todas as outras partidas da Terra, elas estão dentro de um planejamento e uma necessidade da alma. Então é prematura quanto à nossa visão de que a pessoa estando na Terra tem que viver a infância, juventude, fase adulta e a fase mais madura. Isso necessariamente não é um fenômeno que tenha que acontecer numa vida física. Há espíritos que precisam só viver 10 anos na face da Terra. Então, para a gente é prematuro e para aquele espírito é libertação. Há outros que partem com 18 anos de idade. Claro que os pais ficam imaginando, e os amigos, uma pessoa tão jovem, com um futuro enorme pela frente. Quem disse que o futuro era enorme pela frente, né? Ali pode significar a criatura se libertando, inclusive, de injunções que poderiam lhe prejudicar ao longo do tempo. Ele vai deixar de viver coisas que muitos jovens estão a perigo e fragilizados. Então, a prematuridade é apenas sob a ótica da visão materialista, mas não é sob a ótica da necessidade do espírito imortal. Então isso é uma questão assim fundamental. Quanto ao impacto e ao choque que a morte violenta provoca, isso é até importante porque é a sensibilidade das pessoas. É muito triste você ver alguém desencarnar de forma violenta. No entanto, ainda assim, estudando a doutrina dos espíritos e a sua visão reencarnacionista, entendemos que a morte violenta está dentro da necessidade de depuração, de ressarcimento e de recuperação de um espírito perante o seu passado. Então, o desenlace violento faz parte da necessidade daquele espírito.
E sobre a questão da saudade, Fred, dos que ficam, né? Eu encontro pessoas que conversam assim, mas você não chorou a morte de fulano, então você não gostava dele, você não sentiu, você não se desesperou, né? Qual é o limite que a gente pode ter, inclusive para ajudar esse espírito que vai passar por um estado de perturbação, né, no momento de desencarne, para auxiliar ele já no mundo espiritual? Qual é a ajuda que esses entes que ficam aqui podem dar a esse espírito? Qual é o limite dessa saudade? Que choro é esse? O desespero quando vem? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Antes de falar sobre isso aí, eu gostaria de lembrar que é uma saudade bem maior do que a nossa que ficamos aqui. É a saudade do espírito que foi. Porque fora da matéria, a sensibilidade é muito maior. Então quem parte sente uma dor de saudade maior do que quem fica aqui. Mas a gente é tão egoísta que a gente pensa na nossa dor. Mas a gente às vezes pode estar esquecendo da dor de quem partiu. Então isso é um fator também preponderante e importante para a nossa análise e nossa compreensão da vida imortal. Então esse é um ponto. Outro ponto, agora voltamos para o nosso ponto de vista material, é que é o seguinte: chorar compreendemos como sendo perfeitamente natural. A doutrina espírita não é contrária a que você chore de saudade por um ente querido. Claro, se você ama alguém e você não vai conviver, pelo menos física, tátil, visualmente, não é, com aquela criatura, é óbvio que você pode e deve sentir saudade. Quem ama sente saudade. Isso é natural. Muita gente fala assim: Fred, eu te amo, gosto de você. Diz, tá, tudo bem, mas se eu desencarnar e essa pessoa não chorar, eu venho pegar o pé. Não é? Que amor é esse que você não vai nem sentir minha falta? Não é? Então o choro de saudade é natural e até belo, é até bonito, é uma expressão de sentimento. Agora, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai se espiritualizando, jamais o nosso choro pode ser de revolta, jamais o nosso choro pode ser de não aceitação, jamais pode ser de rebeldia contra a lei de Deus e questionamento contra a lei de Deus, porque essa é uma posição de desequilíbrio. E jamais pode ser aquela saudade de que perpetue o luto, porque essa é que incomoda quem partiu. Ele recebe a vibração de quem ficou aqui na Terra, de desespero, de angústia, de revolta. Essa vibração de revolta vai atingir o ente querido que chegou no mundo espiritual. E como você bem citou, em geral as pessoas têm um período de perturbação, 99,9% tem esse período, que pode ser mais ou menos longo. Isso prolonga a perturbação da alma. Se ele estiver dormindo, ele recebe essa impressão em forma de pesadelo, muitas vezes. De inquietação, é um sono que ele não consegue descansar, porque ele está recebendo a vibração do ente querido que ficou na Terra, não aceitando a sua partida. Então, o limite é o limite do bom senso. É o limite da racionalidade, ou, pelo menos, o limite do estado de espiritualização da criatura. É o bom senso dizer assim, não, a fé em Deus, a certeza da imortalidade da alma é que vai dar às pessoas a segurança necessária para prantear o seu morto querido, seu ente querido, sem que isso se transforme em algema que os prenda na realidade física. Fred, uma pergunta bem pessoal. Fred estava preparado hoje para desencarnar? Você acha que já... A gente sempre diz assim, eu digo isso porque eu escutava uma palestra de Cosme Massi e ele falou que Kardec, assim que fez o lançamento do Livro dos Espíritos, ele disse: eu preciso de 10 anos para terminar a minha obra. E quando deu 10 anos, ele terminou a obra e logo depois ele desencarnou. Se ele tivesse pedido 50 anos, 60, mas a gente fica sempre nessa dúvida, assim, a gente olha e faz, não, eu acho que eu preciso fazer mais umas coisinhas aqui, mas a gente não... Aí, já por outro lado, a gente diz assim, mas se amanhã eu for, será que quando eu chegar lá, eu tenho cumprido as coisinhas que eu disse que ia cumprir? Como é que você faz essa avaliação de si? Eu, pessoalmente, tenho um ponto de vista seguinte: é muito difícil alguém dizer estou preparado. A gente pode até se sentir como tal, mas a gente só vai saber efetivamente quando o fato for ocorrer. Salvo aquelas pessoas que têm uma consciência eminentemente tranquila, que cumpriu integralmente. Eu vi até uma entrevista certa feita do Divaldo Pereira Franco, que eu senti uma inveja linda. Foi quando ele disse assim, a repórter perguntou mais ou menos algo assim, se ele estaria preparado para a partida. E ele disse, perfeitamente preparado. Fiz o que foi possível ao meu alcance,
cumprir minha missão dentro das minhas possibilidades. Um dia eu vou reencarnar e ter esse ponto de vista. Então, é claro que, salvo esses casos muito especiais, a maioria só vai saber efetivamente quando o fato se der. É claro que se você perguntar teoricamente, Fred, você está preparado? E eu responderei teoricamente. Creio que sim. Mas só a proximidade vai nos trazer em direção a isso. É claro que a gente sempre tem aquela sensação de que quer dar o melhor, não é verdade? E a gente quer, quando o desenlace nos chegue, nós tenhamos cumprido a nossa missão. Conheci uma figura maravilhosa, chamado Varlindo, lá na colônia de Hansenianos da Miroeira. Varlindo passou 45 anos, se não me engano, preso ali naquele hospital. Eu o conheci, ele ainda tinha as pernas, tudo, e quando ele desencarnou, eu vim conhecer, ele estava bem pequenininho, sem as pernas, sem enxergar, totalmente mutilado, com uma visão espiritual encantadora. E certa feita eu cheguei junto dele e fiz uma pergunta clichê, que não deixa de ser uma gafe. E aí, Varlindo, como é que você está? E ele deitado ali, ele disse, Fred, eu estou bem, pedindo a Deus para passar pelo menos mais 20 anos aqui. Aí ele imediatamente, talvez ele captou o pensamento de alguém que estava junto de mim e disse, mas não é medo de morrer não, porque eu sei que a morte não existe, eu vejo os espíritos aqui ao redor da minha cama, mas é que eu quero viajar com a mala bem recheada. Então, na verdade, eu espero que quando chegar o momento, eu possa estar preparado o máximo possível para chegar tranquilo ao mundo dos espíritos. É porque é sempre um tema assim, quando a gente fala em morte, e que bom que a gente leva esse tema com uma leveza necessária, porque a gente conversa numa roda de amigos ou num centro espírita mesmo, começa a conversar sobre morte, muda de assunto, vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar. Mas você vê dentro da doutrina espírita o tema morte, como eu disse, por mais que a gente fale tanto do mundo espiritual, como um tabu ainda. Ainda existe muita gente, um certo receio de tocar no assunto. Inclusive nos livros, que eu trouxe alguns livros aqui, eu trouxe A Luz da Morte, que foi o livro mais recente que eu lancei. E às vezes tem gente que diz assim, quando eu digo esse livro aqui, quem lê já está preparado para morrer. Aí diz, então não vou comprar não. Eu disse, não é melhor você se preparar, porque vai morrer de todo jeito. Então, de alguma forma, ainda é uma visão de tabu, porque o fato de ser espírita não faz ninguém sentir a cosmovisão do espiritismo. A gente ainda está presa aos clichês, às convenções sociais, religiosas. Infelizmente, até os espíritas encontram dificuldade para se ver como espírito e entender, internalizando o que o espiritismo veio apresentar à humanidade. Então, infelizmente, existe isso em forma de tabu. É importante que os expositores espíritas, os monitores dos estudos espíritas, apresentem a questão da morte da maneira mais leve e mais natural possível. E isso a gente tem que começar em casa, com os nossos filhos, com as crianças, começar desde cedo a criança saber o que é morte. Muitos pais têm medo, não vou tocar nisso agora para não traumatizar, está equivocado. O trauma é de adulto, que a gente está cheio de coisas na cabeça, então a gente passa a ver a vida da gente como se a gente fosse a matéria. Mas quando você trata a criança, leva para a criança, desde pequenina, a questão da desencarnação, da imortalidade, ela encara com muita naturalidade a questão da morte. Então a gente precisa, ainda no meio espírita, desmistificar a morte. E eu concluiria a resposta a essa questão lembrando o que disse um filósofo da antiguidade: você não pode compreender a vida sem tentar entender a morte. É verdade. Fred, pelo andar do nosso horário, a gente vai chegando à conclusão da nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho, você também teve outro livro que você publicou que era intitulado, se eu não me engano, A Outra Vez que Morri. Queria que você falasse um pouquinho, rapidinho, sobre essa história. Eu nunca me preocupei muito sobre minhas vidas anteriores, né? Eu queria aproveitar essa aqui e olhar para o futuro, né? E seguindo a orientação de Kardec e dos espíritos nobres, basta a gente olhar as tendências atuais para a gente saber mais ou menos alguma coisa do nosso passado. Eu nunca me preocupei muito. Os espíritos, numa reunião privativa nossa, em 3 reuniões, me fizeram regredir. Eles provocaram um transe mediúnico e eu entrei no estado alterado de consciência e revi uma reencarnação minha ocorrida no final do século XVI, na Itália, onde hoje é a região de Palermo. E foi muito forte, foi uma vivência muito vigorosa, ao ponto de eu passar, depois da última reunião, eu passei quase um mês sem saber se eu era Fred ou era o Igor daquela experiência.
Mas foi importante porque eu vim compreender, depois desse personagem, dessa personalidade Igor, eu tive mais 2 reencarnações antes de ser Fred. E mesmo assim, só na minha atual existência, eu vim diluir a mágoa com que eu desencarnei, sobretudo de uma determinada pessoa, naquele período. Vim reencontrar esse personagem na vida atual, no nosso movimento espírita, onde ele trabalhou conosco na atividade. Então eu vi como foi importante eu tomar consciência disso, e também foi importante para entender que o nosso processo evolutivo ele é relativamente lento, em função de que se nós não reagirmos a emoções e sentimentos prejudiciais, essas emoções e sentimentos elas perpetuam-se séculos afora. Por isso que nós sofremos chamadas provas recorrentes. A gente termina repetindo a experiência porque a gente não se determina a vencer as próprias fragilidades. Fred, para a gente encerrar agora, eu vou fazer um bate-bolazinho com você. Eu vou dizer uma palavra e, se possível, você me respondesse com uma palavra sobre o que essa palavra que eu falei representa para você. Marta. Bússola. Doutrina espírita. A luz. Frederico Menezes. Eita alma necessitada. Maria de Nazaré. Espírito poderoso, forte, corajoso. Muito obrigado, Fred, por sua gentileza estar aqui conversando conosco. Aqui no Palavras do Bem conversamos hoje com o Frederico Menezes. E lembrando nesse tema morte, né, que a gente precisa tanto falar, porque tão natural como o nascimento é a morte, né? E lembrando esses dias, né, a gente vendo aí a morte de uma pessoa, e eu escutei no blog dele, no final, uma frase que escreveram dizendo: quem vê o fim não percebe que existe um recomeço. Então, sempre a desencarne é uma nova oportunidade, iremos ao mundo espiritual, depois retornaremos para essa lei de progressão que a gente continua. Obrigado, Fred. Se você quiser falar alguma coisa para as suas considerações finais, a gente fica muito grato. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada de falar no programa e, sobretudo, com a temática da morte e a temática da vida. A doutrina espírita abre horizontes vastíssimos, abre janelas para o infinito e, na verdade, a morte ela se dilui e desaparece com a ótica e o conceito que se tem na Terra a partir do instante que quanto mais a gente ama, mais isto se torna uma realidade. E nada melhor para quem lida com a reencarnação para ver que a morte não pode existir. Se nós reencarnamos várias vezes, é porque passamos pela desencarnação inúmeras vezes. Eu concluo lembrando que a vida é feita muito mais de reencontro do que de encontros. E perguntaram ao mestre espiritual certa feita, como definiria um reencontro entre almas? A gente pode dizer o seguinte, que quando você conhece uma pessoa dessa, lhe é apresentada, você diz assim: prazer em conhecer. E a alma diz: ah, que saudade. E a gente termina aqui o nosso programa Palavra do Bem. Para vocês, um grande abraço e muita paz.